Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos saber alguns relatos de pessoas que tiveram alguma experiência com lobisomem. Se você acredita, deixa aí nos comentários. Se você já passou por alguma coisa parecida, deixa também. Agora vamos lá para o nosso vídeo. Esse caso aconteceu com a minha mãe, quando ela tinha 15 anos, e com meu tio, quando ele tinha 14. Ela conta esse acontecimento desde que eu e minhas irmãs éramos crianças. Minha mãe conta que na época do acontecido, ela morava com meus avós num sítio, no interior de São Paulo. Meu tio nessa época falava muito palavrão e zombava das coisas sobrenaturais. Por mais que chamassem a atenção dele, ele continuava a falar. Então um dia, na época de quaresma, ela e meu tio foram buscar um saco de sal na casa de uma tia dela, que morava a alguns quilômetros do sítio do meu avô. Quando chegaram na casa dessa tia, eles ficaram conversando por muito tempo, e quando foram embora já era noite. Pelo caminho, meu tio continuava a falar palavrão. Minha mãe conta que chamou a atenção dele, já que estavam na época de quaresma. Porém, ele continuava. Quando eles atravessaram a porteira do sítio do meu avô, eles viram, perto de um ribeirão, um bicho magro, todo branco. Minha avó conta que a criatura tinha a parte da frente do corpo mais baixa que a de trás, e andava como se tivesse apoiada nos cotovelos. Tinha um rosto parecido com a de um cachorro, só que muito feio. As orelhas eram compridas e caídas para frente, de modo que parecia se bater para baixo do rosto do bicho. Além disso, o bicho parecia que fungava o tempo todo. Na hora ela pensou que era um bezerro e comentou com meu tio, já que meu avô criava algumas cabeças de gado. Porém, meu tio falou brincando: "É nada, é um lobisomem." Na hora que ele disse isso, o bicho levantou a cabeça e as orelhas. Começaram a se bater mais alto, uma contra a outra. Então, eles viram que não era um bezerro e começaram a correr aos gritos, em direção à casa do meu avô, deixando o saco de sal caído no caminho. Minha mãe conta que chegou a olhar para trás e viu que o bicho caminhava na direção deles, batendo as orelhas e com a parte da frente do corpo mais baixo que a de trás. Na época, a casa do meu avô era toda cercada de gravataí, uma planta que tem folhas grossas e com espinhos, para que os porcos não chegassem perto da casa. Meu tio, com medo, atravessou os gravataís, desesperado, enquanto minha mãe abria a porteira que dava acesso ao quintal da casa do meu avô. Ao chegar na casa, eles começaram a esmurrar a porta, pedindo que a abrissem. Depois que entraram, meu tio não conseguia nem falar de tão assustado que ele estava. Minha mãe disse ao meu avô o que aconteceu. Meu avô então olhou pelo buraco da janela e falou que o bicho estava no quintal da casa, pois minha mãe havia deixado a porta aberta. Então todos ficaram quietos. E depois de alguns minutos, escutaram um barulho no puleiro das galinhas. Mas ninguém se atreveu a ir ver o que era. Minha mãe conta que meu avô havia dito que o bicho era um lobisomem. E o pessoal mais velho na época comentava que quando o lobisomem era preto, era um lobisomem vivo. E que quando era branco, como esse que eles viram, era um lobisomem morto. Decidi compartilhar esse relato, pois quando escuto relatos de lobisomem, eles são sempre de cor escura, principalmente pretos. Nesse caso que minha mãe conta, o lobisomem é branco, que segundo contavam a lenda, o lobisomem branco eram mortos. Será que mesmo depois de mortos, a sina do lobisomem continua? Agora vamos ouvir mais um relato. Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, desde esse fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje eu estou aqui, relatando uma história que aconteceu comigo. E mesmo eu não gostando de nada de terror, eu sempre amei histórias de folclore, em especial a do lobisomem, que percorre minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, meus familiares, todo mundo sempre amou cães e lobos, e por causa disso sempre tive um cachorro ao meu lado. Então me tornei um grande fã da história do lobisomem.
tanto pela história que meu bisavô já tinha passado e minha mãe também. Foi horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos. E como todo final de ano, eu ia visitar a minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. E por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira. E pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Dessa vez mais velho, pude ir de bicicleta junto do meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre o lobisomem eram lorotas. E por estar saindo no anoitecer, mais ou menos umas 7h30, minha avó brincou dizendo: cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer picadinho. Não vou mentir, eu achava legal e tudo, mas achava uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, eu sempre a achava mentirosa, mesmo não dizendo. Saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos, vindo daquela mata, que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, era horripilante, aquele caminho, uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me assustava quando passava por ali, de dia ou de noite, que era o nosso caso. Porém, infelizmente, o meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar, ao invés de me levar para a laranjeira por causa da raposa, que estaria matando galinhas por ali. Poderia nos atacar se estivesse ali pela redondeza. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que raposa é perigosa, eu achava que era o de menos. Poderia fugir de bicicleta e continuei o meu caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. E já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo ou coisa parecida. Até caí da bicicleta ao ser surpreendido por uma ao sair do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira e decidi voltar. Porém, os cães correram para a direção da árvore e eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava tremendo de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato, junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos. Estava de costas, parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior. Ele poderia até ficar em pé. Eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu tivesse calmo, até voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão, chamando a criatura, e a imagem dela, ao virar, era totalmente bizarra. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser o efeito do sono, ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando do caminho até o local da criatura, porém não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri, o bastante para não ver mais a criatura, nem a casa da minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos 1 hora, até encontrar os cães, que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acredita. Porém, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelo mato. E perto da laranjeira foi possível encontrar uma marca de garra, que não se encaixa com nada. Além de que os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira, desde aquele dia, e nem eu. Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca. Por mim, é de horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Ou poderia ser um demônio, ou espírito que guardava a árvore? Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses relatos? São todos reais. Se vocês acreditam ou não, deixe aí nos comentários. Nosso vídeo vai acabando por aqui.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.